pessoal, bem-vindos mais uma vez, vamos aqui para a nossa aula 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui o código de maneira que fique... Eu vou fazer uma organização aqui das pastas, mas vocês podem ficar à vontade para fazer da maneira que vocês quiserem, tá bom? Só poder organizar um pouco mais aqui para a questão de sequência das aulas. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Mais um vídeo do nosso canal Upcode aí para fazer você avançar no mundo do C#, ok? Vamos avançar um pouquinho mais para a gente poder ver algumas coisas relacionadas ao nome das variáveis que nós já vimos na última aula. Então vou criar aqui um novo projeto aqui, vai ser um aplicativo de console. Vou clicar em próximo. Eu estou trabalhando, vamos criar aqui um novo aplicativo. Então estou trabalhando aqui dentro dessa minha pasta aqui já está apontada, né? Projeto C#. O nome do projeto console app 2, posso deixar isso, mas vou alterar aqui. Vou colocar aqui padrão nomes variáveis e outras coisas, tá? Vou botar aqui esse nome do projeto, o nome da solução vai ser esse também, não vou alterar, tá? Avançando, nós vamos escolher a questão da gente poder trabalhar com o suporte .NET 5. O que eu vou fazer aqui agora? Lembra? Eu falei para vocês já que na versão 11 na verdade a partir da versão 9 do C#, eles alteraram para não criação mais daquele método principal main. Então a gente trabalha com o nível superior que eles chamam, tá? Que ele bota até aqui, ó. Então ele já cria dessa forma. Só que o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para que ele possa criar o método main para a gente poder trabalhar em cima dele, tá bom? À medida que a gente for avançando no curso, eu vou melhorando isso aí, a gente vai tendo mais informações, aí vai ficando mais claro para vocês. Como vocês vão trabalhar com muita coisa ainda .NET 5, então eu prefiro trabalhar dessa forma aqui com vocês, beleza? Cliquei em criar, então vamos aqui ver o resultado. Então ele já abre aqui para a gente, certo? A gente pode trabalhar, usei o Ctrl e a rodinha do mouse para diminuir um pouco o zoom aqui, vamos fazer aqui algumas declarações aqui, certo? Não esqueçam que ele já faz para a gente toda a parte de convenção para criar os namespaces, para indicar ali o nome da classe principal que é program, tá? Ele já cria esse arquivo para a gente, é ele que vai ser executado. Então vamos lá, a gente tem que ter cuidado quando a gente for fazer alguns tipos de trabalho dentro do... Na verdade em qualquer linguagem, né? Restrições de nomes de variáveis. Vou passar aqui de maneira bem rápida para a gente poder avançar. A gente tem que ter o cuidado de identificar as restrições, tá? Então vamos colocar de maneira bem simples. Vamos fazer até melhor. Já vou colocar aqui e aí se for dando errado a gente bota do lado. Então aqui ó, int, estou criando uma variável do tipo int, vou chamar aqui ela de 4 horas, certo? Perceba que ele já reclamou, ele não aceita, tá bom? Então isso aqui está errado, não vai funcionar, ok? Ele vai criar ali, vamos botar uma outra aqui, a gente podia botar float e botar salário, só que observa que o salário aqui eu digitei ele com acento, não pode, também não permite, vai dar erro, tá? Daqui a pouco a gente vai dizer as regras para vocês. Estou botando logo o que não pode, né? Botar aqui mais um aqui, por exemplo, botar aqui uma string. Deixa eu botar ela minúscula para ser do próprio C#. Tem essa diferença, né, gente? Variáveis do C# e variáveis do .NET que podem ser lidas mesmo sendo declaradas. Por exemplo, o caso do string aqui, essa aqui é do C#. Se você bota com S maiúsculo, ele entende que é uma variável também que está sendo colocada dentro do Java, aqui do C# e vai sofrer alterações lá no .NET, ele vai conseguir interpretar, tá bom? Vamos botar aqui string, você não pode fazer assim, nome do aluno, tá vendo? Também dá erro, então, errado, tá? Questão de nomes de variáveis, deixa eu colocar aqui em cima, errado. E aí eu boto isso aqui tudo para cá. Delete e aqui delete. Todos esses aqui são nomes errados. Você não vai poder trabalhar dessa forma, tá bom? Por que isso acontece, Juan? Porque existe um padrão para que você possa
está criando as declarações de variáveis. Tá? Existe uma regrinha. E aí a gente vai ver agora essas regrinhas que são válidas. Então, por exemplo, nós poderíamos aqui criar as seguintes variáveis. Vamos lá. Se eu quero criar variável relacionada a horas, alguma coisa, eu poderia fazer isso aqui, ó, int, por exemplo, 4 horas como eu coloquei, mas como ele não permite números na frente, eu poderia botar aqui, por exemplo, o underline. Ele aceita, tá vendo? Ele cria pra gente. Ou ainda, você pode botar horas e o número posterior. Ou seja, o primeiro caractere da variável não pode ser número. Se for, vai dar erro. Beleza? Outra coisa que nós já criamos ali, ó, o float salário. Então você pode criar aqui, ó, float, você pode botar salário, desde que você não coloque o acento, ó, permitiu ali na boa. Tranquilo? Vamos também fazer agora ali o nome, né, string, o nome do aluno. Então como é que a gente vai fazer dessa forma? Existe um padrãozinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas sempre vai ser minúsculo, tá? A primeira palavra da criação da variável sempre vai ser minúsculo. Caso você tenha alguma variável que tenha que ter, seja composta, tenha mais de uma palavra, a partir da segunda palavra, o primeiro caractere tem que ser maiúsculo. Tá? Então, por exemplo, o nome do aluno ficaria assim, ó, nome do aluno. Tá bom? Juan, se eu colocasse string nome do aluno, funciona? Ali, ó, funciona, tá? Mas é o que a gente diz, a gente fala que é convenção, tá bom? A gente tem que seguir essas convenções aí para poder fazer as nossas inserções, ok? Então dá essa testada aí, pode compilar e ver que não vai dar erro. Deixa eu aproveitar aqui então também já explicar para vocês as convenções, tá bom? Então já vou colocar aqui para vocês o que seriam as convenções. É a forma, né, que nós devemos digitar os nomes das coisas, né? O que existe dentro da programação em C#. Entenda, isso é um padrão, né? Não é um padrão, é um paradigma, é uma forma que você pode fazer, é recomendável, tá bom? Então nós temos a seguinte coisa, nós temos um primeiro padrão que a gente chama de camel case, tá? Então, ó, camel case. O próprio nome ele já diz, né? Tá vendo? Você sempre começa, na verdade aqui deveria ser assim, C minúsculo, camel case, tá? Esse camel case ele vai seguir o seguinte padrão, que foi o padrão das variáveis ali. Você vai colocar a primeira letra minúscula e a partir da segunda palavra maiúscula, tá bom? Onde é que nós utilizamos isso? Onde é que nós utilizamos? A gente vai utilizar, por exemplo, para parâmetros de métodos, vou botar sem acento, tá, gente? Parâmetros de métodos, ok? Para as variáveis, como nós vimos, e variáveis dentro de métodos, tá bom? Então, é aquele primeiro padrão que nós vimos ali. O outro padrão que também é reconhecido é o que a gente chama de Pascal Case. Tá? Já botei ali diferente ali Pascal Case, porque veja que o P está maiúsculo, né? Pascal Case. Esse Pascal Case a gente vai usar em namespaces, e aí se você observar aqui, ó, tá vendo aqui, namespace, como é que ele colocou o nome pra gente? Namespaces, tá? Veja que ele também vai colocar em classes. Então veja aqui, ó, o nome da classe aqui, program, tá vendo? Ó, primeira letra maiúscula. Se tivesse alguma outra coisa aqui, também deveria ser maiúscula, tá? Classes. E aí você também vai ter os properties e os próprios métodos também vão utilizar. Veja que aqui você tem aqui o método main, tá vendo? Ó, com a primeira letra maiúscula, beleza? E tem por último, um último padrão que a gente vai chamar de padrão, né? O pessoal costuma dizer que é para atributos internos, né? A gente vai dizer padrão, né? Vou deixar assim. Como é que funcionaria? Seria você utilizar o underline e aí colocar algo, botar assim melhor, nome, atributo, tá? Isso é só uma forma de entendimento, tá, gente? Seria para atributos internos. Atributos internos. O que significa isso? Por exemplo, se isso aqui fosse um atributo interno, tá? Eu deveria colocar aqui o underline, tá?
para indicar que ele vai ser utilizado de maneira interna, esse atributo, tá? Essa propriedade aqui. Beleza? A gente vai ver isso mais para frente, quando tiver um pouquinho mais avançado, a gente vai ter que utilizar isso. O que a gente está querendo dizer é que esse atributo deve ser utilizado apenas dentro dele, não deve sair. É possível tirar, mas não tire, tá? Seria mais ou menos essa convenção. Beleza, gente? Então, treine bastante aí essa parte de convenções, que é muito importante. Ainda mais vocês viram aqui, né? Veja que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa. Perceba que você tem essa opção dentro assim como no Java, como nas linguagens, né, de alto nível. Veja que o nome do aluno dessa forma aqui, deixa eu dar um momento aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa. Tá? Porque o D aqui está minúsculo, o A está minúsculo e aqui está maiúsculo e maiúsculo. Isso faz total diferença. São duas variáveis diferentes, dois espaços da memória com conteúdo diferente. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver a questão de atribuições, operadores de atribuição. Tá bom? Já já a gente se vê, um abraço aí, bons estudos.